Estratégia de negócios e a comunicação integrada de marketing. Esse é o tema da nossa aula de hoje. O objetivo dessa aula é integrar os conceitos de estratégia e de comunicação integrada de marketing com o propósito de maximizar os resultados empresariais. É importante que a gente tenha clareza que nenhuma estratégia pode ser implementada sem que haja integração entre todas as mensagens que a empresa quer passar, ou seja, dentro da comunicação integrada de marketing, e a estratégia previamente estabelecida. A estratégia precisa, então, ser construída em parceria, em conjunto com o plano de comunicação integrada de marketing. Conceitos e objetivos. A estratégia corporativa é o primeiro dos conceitos que a gente precisa trabalhar. As empresas possuem diversas áreas funcionais, área de produção, área de recursos humanos, área de finanças, área de marketing, dentre outras. A estratégia corporativa ela vai ser estabelecida em conjunto por essas diversas áreas. Na realidade, a empresa é um corpo e esse corpo precisa trabalhar em harmonia, em sintonia, para que você possa construir o passo em direção ao consumidor final, ao cliente, de modo a agregar valor, a disputar o mercado e competir com outras empresas de maneira eficiente, de maneira eficaz. Isso é feito em parceria, ou seja, isso é feito pela estratégia em conjunto com as ações de comunicação integrada de marketing. Um erro comum que as empresas cometem é estabelecer estratégias de comunicação sem antes discutir e trabalhar a estratégia corporativa como um todo. Não adianta nada a área de marketing ter uma visão, ter um trabalho em relação ao cliente e as outras áreas da empresa estarem distantes dessa perspectiva, desse objetivo. A estratégia corporativa, ela passa por algumas etapas. E nessas etapas, algumas perguntas precisam ser respondidas. Dentre elas, onde a empresa encontra-se atualmente em termos de planejamento estratégico? Esse é o primeiro olhar sobre estratégia. Para você poder estabelecer uma estratégia em direção ao futuro, galgando metas mais ambiciosas, objetivos maiores, é preciso primeiro compreender e entender aonde a empresa se situa, quais são as características do seu mercado, quais são os pontos fortes que ela tem, quais são os pontos fracos, quais são as oportunidades que estão à sua frente. Respondidas essas perguntas, entendendo aonde ela se encontra, a empresa precisa responder num segundo momento. Para onde estamos indo? Aonde a empresa, com seu conjunto de produtos, serviços, comunicações, para onde ela está indo? A terceira pergunta é, aonde se quer ir? Muitas vezes a empresa está caminhando e com o passar do tempo isso se torna algo automático e de vez em quando, aliás, sistematicamente, é preciso parar e refletir. Para onde queremos ir? Aonde, na verdade, estamos indo? Será que existe sintonia entre para onde quero ir e para onde estamos indo de verdade? Então, dentro dessa reflexão é que está a concepção da estratégia, ou seja, a empresa ela vai decidir se ela vai seguir o mesmo caminho, se ela vai optar por outros caminhos, ou se ela vai fazer uma junção aí de objetivos, adaptando aí a sua caminhada a novas realidades, a novas possibilidades. Como ela quer chegar lá? Essa seria então a quarta pergunta. Após a decisão de como a gente quer caminhar, a gente precisa saber como a gente vai fazer para realmente conseguir alcançar aquilo que está sendo projetado e planejado. Diversas empresas já passaram por esse tipo de desafio. Na realidade, as empresas mais antigas, tradicionais, elas possuem dentro da sua realidade a necessidade de enxergar o seu contexto, as mudanças que aconteceram no ambiente de negócios e buscar coisas novas, novas soluções. Vejamos um exemplo no texto da Bombril Eco, é uma empresa conhecida, a marca familiar a todos nós, e a Bombril então teve que rever essa situação, propondo algo novo para o mercado. Em 2010, a Bombril lançou a lã de aço Bombril Eco. A empresa gastou 30 milhões de reais em campanhas publicitárias e eventos ligados à sustentabilidade.
Trata-se do mesmo produto comercializado há mais de 60 anos. No entanto, o novo selo pretende valorizar a marca, ressaltando os aspectos que favorecem o meio ambiente. Vejam que, embora a marca Bombril esteja no mercado há várias décadas, ela precisa se reinventar, apresentar novos produtos, novas propostas de acordo com a visão que os consumidores possuem hoje. Então esse é um desafio que integra a estratégia da organização com, na verdade, a comunicação integrada de marketing que ela vai propor e apresentar ao mercado. Ao apresentar uma linha voltada ao meio ambiente, à responsabilidade social, ela está se aproximando daquela necessidade que se apresenta de forma iminente nos mercados de modo geral, que é a valorização do meio ambiente. Para você conseguir isso de fato, é preciso que várias áreas da empresa trabalhem em função dessa proposta, desse objetivo. É preciso produção, é preciso tecnologia, é preciso desenvolvimento de embalagens, é preciso formulação de produtos que de verdade atendam às demandas e às perspectivas ligadas ao meio ambiente. Então esse é um bom exemplo que esclarece e demonstra como a estratégia e a comunicação integrada de marketing precisam estar em sintonia. Outras empresas, como o site de e-commerce Submarino, apresentam também, por exemplo, novos produtos, novas soluções. No caso, pacotes turísticos, uma empresa que nasceu com vocação de comércio eletrônico, que no seu início comercializava basicamente produtos físicos, bens físicos, passa também a oferecer alguns serviços como pacotes turísticos. Então, dentro dessa ideia, você precisa atuar a parte estratégica com a parte de comunicação, para que, na verdade, a empresa consiga novos horizontes com um aumento no seu mix de produtos e serviços que são oferecidos para os seus clientes. Formulação de estratégias de negócios. Os negócios precisam ser estabelecidos de modo estratégico. Na realidade, existem alguns passos para que você possa formular estratégias de sucesso. O primeiro passo diz respeito à identificação do que a organização poderia fazer. Isso pode ser determinado a partir do ambiente, olhando para o mercado, olhando para a concorrência, olhando para os novos comportamentos do cliente, do consumidor, as novas demandas, principalmente em termos de oportunidades. Esse é o primeiro passo para que você possa alcançar essa meta. E, em segundo lugar, vem a avaliação do que a organização pode fazer em termos de seus recursos e competências. As empresas possuem recursos físicos, humanos, materiais, tecnológicos. Ela precisa compreender os seus recursos, a sua vocação, qual é a competência das pessoas que atuam dentro dela, para que ela possa de verdade aproveitar as oportunidades que se apresentam no mercado. Você não pode, na verdade, perceber uma oportunidade e falar, vou aproveitá-la sem antes investigar a sua situação interna. Será que eu tenho recursos? Será que eu tenho gente? Será que eu tenho parcerias para poder aproveitar essas oportunidades? Então essas perguntas precisam ser respondidas de modo positivo para que a empresa possa construir passos em direção ao seu crescimento, à sua perpetuidade, ao seu sucesso. O terceiro passo, decidir o que a organização quer fazer em termos dos seus valores e aspirações. Isso envolve também as aspirações pessoais dos seus executivos-chefes. As empresas possuem valores, as empresas acreditam em algumas coisas. Essas mensagens são passadas às vezes de modo explícito, às vezes de modo implícito. De algum modo, os acionistas, os executivos da organização, eles têm algumas crenças e eles passam isso por meio dos valores em que eles acreditam. É importante que haja sintonia entre aquilo que a empresa está vislumbrando para o seu futuro e esses valores. O próximo passo refere-se à determinação do que a organização deve fazer em termos de suas obrigações para com os segmentos da sociedade, além dos seus acionistas. Na realidade, no caso citado, a Bombril, ela está dando uma contribuição para a sociedade
ao mostrar, ao demonstrar e ao trabalhar com produtos que sejam comprovadamente de menor prejuízo ao meio ambiente e muitas vezes de reciclagem possível, onde você possa com facilidade reutilizar algumas embalagens e assim por diante. Então, essa construção ela tem que ser feita de maneira pensada, de maneira planejada. O próximo passo é compatibilizar as oportunidades, capacidades, valores e obrigações com a sociedade. Claro que sempre isso num nível aceitável de risco, na busca de metas organizacionais. Podemos citar alguns exemplos de empresas que têm caminhado dentro dessa perspectiva. A rede de fast food Habib's, a Natura, são empresas que estabelecem as suas estratégias nitidamente de modo planejado e voltado para essas respostas tão importantes na determinação das estratégias. Estratégias de negócios voltadas para o consumidor. Algo importante a ser discutido é que a estratégia, historicamente, ela é estabelecida na alta cúpula da empresa e ela vai descendo para os escalões mais baixos até ser implementada. Isso, ao longo do século XX, essa foi a prática mais comum no ambiente empresarial. Esse tipo de formulação estratégica está relativamente ultrapassada, embora muitas empresas ainda a utilizem, porque, na verdade, a premissa para você estabelecer estratégias mudou. Vários autores têm ressaltado a importância da inversão da pirâmide em relação ao estabelecimento de estratégias. Pelo olhar de marketing, a estratégia tem que ter início nos clientes e não na alta cúpula da empresa. Esse é o significado da pirâmide invertida. Você estabelece as estratégias no nível dos clientes, aí os funcionários que têm ali um papel aparentemente mais operacional ou menos importante, eles precisam participar das estratégias também. Aí vem para o nível gerencial e vem para a presidência e para a diretoria. Ou seja, a formulação da estratégia nos tempos atuais, ela é feita por todos, ela não é de cima para baixo. Na verdade, o pessoal de baixo também participa da estratégia. Isso porque, na realidade, são essas pessoas que colocarão a estratégia em prática, são essas pessoas que estarão em contato com o cliente muitas vezes, são essas pessoas que fazem o primeiro atendimento, são essas pessoas que estão à frente da empresa. A alta cúpula, ela precisa também, obviamente, ratificar essas decisões, participar, coordenar esse debate, mas é importante a democratização da estratégia para que a empresa possa ter sintonia na maneira de comunicar isso para os seus diversos públicos, para os seus diversos interessados, que envolvem fornecedores, bancos, órgãos governamentais e assim por diante. Então a gente pode discutir também aqui um outro ponto. Os organogramas, historicamente, nas empresas, são verticais e há uma tendência em se horizontalizar os organogramas empresariais, ou seja, cada vez mais a hierarquia perde importância, até porque a hierarquia, embora ela contribua em termos de ordem, em termos de você ter uma empresa ajustada, organizada, ela é burocrática, ela torna as decisões mais lentas, ela torna a visão da direção distante da realidade vivenciada pelo nível mais operacional e tático. Então, hoje as empresas trabalham organogramas horizontais, ou seja, um número de níveis hierárquicos tem diminuído, isso porque as estratégias precisam ser implementadas de verdade, com rapidez, e precisam ser flexíveis para atender mercados cada vez mais dinâmicos, mercados que são crescentemente competitivos e cheios, repletos de novas variáveis, de novos concorrentes, de novas novidades que aparecem, descontinuidades e assim por diante. Então as empresas elas modernizaram aí diversas áreas e a gente tem um exemplo interessante em relação a isso, que foi o caso da Telefônica, no seu projeto Telefônica em Ação, uma empresa que
passou por diversas dificuldades, especialmente por essas questões que foram levantadas, muita hierarquia, burocracia, dificuldade em resolver problemas relativamente simples, e aí eles implementaram alguns projetos para flexibilizar o atendimento ao cliente e têm conseguido dar alguns passos em direção a isso, o que venhamos e precisamos concordar, não é uma coisa simples, não é algo fácil, é algo que realmente demanda bastante trabalho, até porque isso vai mexer com a cultura da empresa, isso vai mexer com algumas crenças que já estão enraizadas e assim por diante. Planejamento estratégico da comunicação integrada de marketing. Comunicação integrada de marketing, ela passa, primeiramente pelo briefing. Importante que a gente entenda todas as etapas do planejamento da comunicação integrada. A primeira das etapas é a verificação da situação. Como é que se analisa a situação? O modo mais comum, a metodologia mais usada, é aquela que olha internamente para os pontos fortes da empresa e para os pontos fracos da mesma. Nesse momento, o que a empresa faz? Ela tenta minimizar seus pontos fracos e aproveitar o máximo possível seus pontos fortes. Olhando para o ambiente, ela olha para as oportunidades e ameaças ao seu negócio, aos seus produtos. É preciso procurar aproveitar as oportunidades. Em relação às ameaças, como elas estão no ambiente, é preciso estar atentos para manter a competitividade da empresa. Olha-se o seu mercado, em seguida, isso é importante dentro do processo de planejamento, porque cada mercado tem as suas especificidades, identifica-se o perfil de clientes consumidores que a empresa pretende atender, observa-se a concorrência, quais são os movimentos que a concorrência faz, quais são os riscos que a concorrência apresenta em relação à competitividade dos produtos e serviços da empresa. É importante se fazer pesquisas, diversas informações são obtidas praticamente por meio de pesquisas. É muito difícil você ter informações sobre o mercado específicas, por exemplo, em relação a ponto comercial, em relação a mudanças nos estilos de vida de determinados grupos de consumidores e assim por diante. E em seguida se determinam as decisões controláveis de marketing, dentre elas decisões relativas a produto, marca, preço, canais de vendas e distribuição, políticas de comercialização, junto com essas decisões, objetivos de vendas, de marketing, financeiros, retorno de investimentos, a comunicação atual e a comunicação desejada. Muitas vezes a empresa passa informações, comunicações para o mercado que precisam ser melhoradas, precisam ser aperfeiçoadas. É importante estar atento a esse aspecto também. Levando em consideração o calendário promocional, o calendário de comunicação que as empresas estabelecem ao longo do ano, determinando verbas para determinados períodos, muitas vezes diferentes de verbas para outros períodos, e também reformulando o total de verbas. As empresas têm uma verba de comunicação de marketing e muitas vezes a recomendação é que essa verba seja aumentada ou, em alguns casos, ela também pode sofrer uma diminuição no seu valor. Vejamos agora um trecho de reportagem da Pequenas Empresas e Grandes Negócios de 26 de setembro de 2010. O empresário Ramon Herrera é dono de uma loja de calçados femininos há 20 anos. E foi a duras penas que aprendeu a importância de pesquisar o mercado antes de começar um negócio. Em 2009, ele abriu esta filial, mas a nova loja não correspondeu às expectativas. Faltavam consumidores e sobravam calçados nas prateleiras. Poucas pessoas passavam na rua a pé. A nossa loja sempre teve um excelente aproveitamento de vendas, ou seja, as poucas que entravam, a gente efetuava a venda. Só que o problema é que o volume de pessoas passando era muito pequeno. Ficava vazia a loja. Ficava vazia a loja. A pesquisa de mercado poderia ter economizado tempo e dinheiro para o empresário. Por exemplo, ele demorou para perceber que muita gente não parava na loja por falta de manobrista. Eu acho o serviço de manobrista essencial, porque é a única forma que a gente tem de chegar e entrar direto na loja, sem perder tempo, de procurar lugar para estacionar. A gente acabou percebendo ao longo de 6 longos meses que o pessoal
passa muito de carro. Então, até se tiver aqui numa padaria, num supermercado próximo, eles saem de casa com o carro e vão até o comércio. Então, quando colocamos o valet, né, a gente percebeu aí um aumento de até 20% no faturamento das vendas, né? O empresário Ramon vai abrir mais uma loja e desta vez ele contratou o consultor Gerson Christensen para pesquisar a região escolhida. Nós estamos expandindo, vamos abrir uma nova loja, só que não queremos cometer o mesmo erro que cometemos aqui. A diferença maior está diretamente no bolso, né? Então, todo o estoque que a gente tem que montar para uma loja nova, a gente consegue, através da pesquisa, preparar melhor esse estoque, né? E com isso a gente consegue reduzir muito o custo de abertura de novas lojas. A pesquisa feita pelo consultor custa a partir de R$5.000 e demora em média 3 semanas para ser concluída. O empresário precisa saber com quem ele vai conversar. Então, qual a idade, qual é o sexo, aonde mora. Ele precisa saber do consumidor, o empresário precisa saber qual é o hábito de compra, aonde o consumidor compra, como ele escolhe, que tipo de produto ou serviço ele gosta, qual a cor do produto e até mesmo como ele gosta de ser atendido. Nesse vídeo pudemos observar a importância das pesquisas para você investir, para você determinar ações de marketing. Uma empresa muitas vezes experiente, como o caso citado, quer dizer, o empresário já tem uma vivência, conhece aquele mercado, mas um novo ponto, um novo perfil de clientes, uma nova demanda pode afetar significativamente os seus resultados. Daí a importância da pesquisa de mercado. Ações de comunicação e marketing. As ações de comunicação e marketing passam pelas decisões sobre as principais ferramentas de comunicação. Quais são elas? Propaganda, promoção de vendas, relações públicas, vendas pessoais, marketing direto, eventos e experiências. A comunicação integrada tem essa expressão tem sido trabalhada e difundida nos últimos anos, justamente pela necessidade de se integrar todas essas possibilidades e ferramentas digitais e físicas relacionadas a mídias, pessoal de vendas, participação da empresa em eventos, patrocínios e assim por diante. Toda a construção desse orçamento, dessas atividades de comunicação precisam estar integradas para que a empresa possa comunicar aquilo que realmente ela quer, né, que ela tem como meta para os mercados em que ela atua, para os diversos públicos que estão de olho na sua atuação. Existe nas campanhas de comunicação diversos roteiros. Podemos apresentar uma metodologia em relação a isso. No roteiro do planejamento de uma campanha, é preciso se definir a imagem da marca. Qual é a imagem de marca que se pretende passar? Qual é o público-alvo da campanha? Ou seja, com quem eu quero falar, com quem eu quero me comunicar. Todas as campanhas elas acabam tendo algum tipo de promessa. Qual é a promessa básica que essa campanha está fazendo? Eu preciso ter clareza em relação a isso, para não passar para os mercados e para os clientes mensagens contraditórias, por exemplo, mensagens que sejam de difícil entendimento, mensagens que não estejam, na verdade, atendendo aquilo que eu posso fazer. Na verdade, quando a empresa promete, ela precisa de verdade cumprir, para não passar por mentirosa, para o cliente não perceber um gap muito grande entre aquilo que a empresa promete e aquilo que a empresa de verdade faz. É preciso também justificar essa promessa, por que ela é importante. Em seguida, define-se tema e conteúdo das peças da campanha. Qual é o tema? Toda campanha precisa ter um tema para ter um norte. Aí eu vou poder utilizar todas essas ferramentas comunicando a mesma coisa ou comunicando algo que se complemente. As campanhas precisam ter um conceito, temas-chaves, a abordagem da peça, como ela será feita, isso também faz parte desse roteiro, ou seja, qual é o slogan, como é que eu vou trabalhar a parte de criação, quem será responsável por essas áreas, como é que vai ser feita a produção
Que tipos de mídias serão utilizadas para que você possa implementar essa campanha? Obviamente há outros passos como o custo da campanha. Eu preciso entender e aproximar a verba que se tem disponível com todas as possibilidades e ferramentas que se pretende trabalhar. Então o custo da campanha, ele vai ser determinado, muitas vezes a empresa faz uma estimativa desse custo, outros custos extras acabam aparecendo, mas é importante que a empresa tenha um norte, um planejamento, uma ideia sobre essa questão. Qual será a verba comprometida na campanha e qual vai ser o calendário das ações. Nós vivemos aqui no Brasil datas durante o período do ano que são bastante importantes para diversos produtos, para diversos comércios, para diversas empresas de serviços. Então nós temos período de férias, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, finados. Então todas essas datas, Carnaval, todas essas datas têm algum significado comercialmente falando dentro do calendário promocional. As campanhas, elas consideram essa perspectiva. Por exemplo, vinhos são vendidos no inverno em quantidade bem maior do que no verão historicamente. Ao contrário, sorvetes são vendidos muito mais no verão do que no inverno. Então, entender o produto da empresa, o serviço da empresa e relacioná-lo com os calendários, com o calendário anual aqui do Brasil é fundamental para que você tenha resultados otimizados, resultados melhores na campanha que se estabelece. Pudemos observar, então, nessa aula, a importância em se integrar estratégia e comunicação integrada de marketing. Muitas empresas não têm uma estratégia explícita, ou seja, uma estratégia formal colocada num papel, num plano e passada para os seus diversos setores, para seus diversos funcionários. As empresas precisam trabalhar de modo mais organizado em relação à estratégia. É muito comum que a estratégia esteja só na cabeça dos acionistas ou do dono da empresa, quando for uma empresa familiar, o que é muito ruim, porque muitas vezes não se considera ou não se aproveita as pessoas e o conhecimento que elas têm das pessoas que trabalham e atuam dentro da organização. A tendência e o mais recomendável é que a estratégia seja difundida, que ela seja feita em conjunto pelas pessoas que atuam na empresa, para que o máximo de inteligência se possa extrair dessas discussões internas das organizações, para que os objetivos possam ser alcançados. Em outras palavras, a gente pode dizer que a comunicação ela vai ter um resultado mais efetivo se ela estiver em sintonia com a estratégia organizacional de verdade. Ou seja, que a comunicação integrada de marketing não seja algo só da área de marketing. É preciso que seja construída essa comunicação em parceria, em conjunto com os recursos humanos, com a área de logística, com a área de produção, com a área de operações, com a área financeira, com a área administrativa. Primeiramente, eu queria recomendar a vocês o livro Comunicação Integrada de Marketing, do Duda Pinheiro e do José Gulo, publicado pela editora Atlas. É uma leitura simples, é uma leitura gostosa, os autores eles colocam diversos exemplos, todos os aspectos pertinentes à comunicação integrada de marketing aparecem de algum modo nesse livro. Creio eu, é uma leitura praticamente obrigatória para as pessoas que estão aí iniciando estudos nesse aspecto tão importante de marketing, ou seja, a comunicação integrada de marketing. Um outro livro que eu quero recomendar a vocês é o livro Estratégia de Marketing, do Ferrell e do Michael Hartline, publicado pela editora Thomson. Esse livro, ele é um livro mais teórico, ele tem conceitos importantes sobre o tema. Na verdade, ele dá alguns passos importantes passos em relação à estratégia e a relação de estratégia com marketing, integrando aí assuntos importantes da administração empresarial. Então a gente tem essas duas dicas de leitura e esperamos que vocês possam aprofundar esses estudos da maneira mais positiva. Bom proveito e bom estudo a todos.